é tão complicada mesmo essa situação das eleições no Brasil, tão difícil. Aliás, o Brasil começa a se preparar, desenha em vários estados o retorno às suas atividades econômicas. Eu vou falar ao vivo, direto de Brasília, com o senador Ciro Nogueira Filho, que traz informações para nós também, as opiniões e posições dele em relação a todo esse cenário. Boa tarde, senador Ciro. Todos os amigos aí da nossa querida Cidade Verde. Começar por essa posse, do presidente do Tribunal Superior Eleitoral e toda essa discussão que ganhou o Brasil sobre possibilidade de mudanças no calendário eleitoral. Olhando para esse assunto como um senador da República, o senhor considera provável mudanças nas regras a essa altura? Não, eu acho que não. Porque eu vejo que qualquer alteração, seja para adiamento das eleições para esse ano, seja para daqui a 2 anos, é preciso se aprovar uma proposta de emenda à Constituição, um quórum qualificado, em que é muito difícil no dia de hoje isso ocorrer. Eu acho que o mais provável é que as eleições sejam, infelizmente, no meu ponto de vista, no mês de outubro. Infelizmente, senador? Eu já me manifestei muito sobre esse tema. Eu sou totalmente favorável a nós colocarmos as eleições para daqui a 2 anos. Acho que ou fazer eleição em outubro, ou fazer em novembro, isso vai contribuir de uma forma muito decisiva para se alastrar esse vírus. Nós temos uma eleição que tem uma particularidade, que é a eleição municipal, em que há o contato, os vereadores fazem pequenas reuniões, existem as caminhadas. Eu tenho certeza que nem todo mundo vai respeitar essa situação e vai se agravar essa situação do vírus. Eu não vejo para esse ano, infelizmente, a cura para esse vírus, o que seria a cura? Surgimento da vacina e, principalmente, a vacinação em larga escala do mundo inteiro, em especial aqui no país. Então, eu acho que a realização das eleições vai trazer um prejuízo enorme ao combate a essa pandemia, que é muito mais importante do que a eleição. Por falar em pandemia, o país já começa de forma até inquieta, e é normal os estados a definir seus planos de volta, de retorno às atividades normais, principalmente na economia. Agora, ninguém percebe assim, uma ação coordenada em todo o país. Como é que o senhor tem acompanhado esses fatos? O que é que o senhor imagina e projeta e defende em relação à volta à normalidade no país, a começar pelas atividades econômicas, aquelas que preservam o emprego? Bem, primeiro, nós vivemos em um país continental, com realidades distintas. Algumas cidades não fizeram o dever de casa, outras fizeram, como é o caso, graças a Deus, da nossa capital aí, que teve uma ação muito efetiva do nosso prefeito Firmino Filho, e haja visto os números de Teresina são muito melhores do que cidades muito vizinhas. Vou dar um exemplo aqui de Imperatriz, por exemplo, a cidade do estado do Maranhão, e de outras capitais. Eu acho que Teresina hoje só rivaliza com a cidade de Aracaju no controle a essa pandemia. Então é a melhor cidade, é uma das melhores cidades do Nordeste do Brasil no que diz a isso. Então isso vai variar de estado por estado. Nós não tivemos, infelizmente, um controle a nível nacional e uma orientação a nível nacional. Mas nós temos que já nos preparar para a abertura do comércio, seguir regras rígidas no que diz respeito a isso, utilização de máscara, evitar aglomerações dentro do comércio. Então, uma série de situações que a população e os comerciantes têm que se adaptar bastante para a reabertura, que eu acho que vai acontecer o mais rapidamente possível, seja no nosso estado do Piauí, seja no nosso país. Se eu falar o mais rapidamente possível, o senhor projeta para quando e qual é a necessidade da economia dessa retomada, senador? Eu acredito que agora no mês de junho. Algumas cidades, por exemplo, aqui todo o Distrito Federal já vai reabrir agora essa semana. Eu acredito que agora no início do mês de junho deve-se começar a fazer essa abertura, seja na cidade de Teresina, seja no estado do Piauí. É o que eu espero, Lógico que vai depender também dos índices aí da nossa capital. Se piorar, não vai acontecer. Então a gente espera que o mais rapidamente possível isso ocorra. Agora, mudando um pouco de assunto, eu queria saber como estão as tratativas do bloco denominado Centrão, que tem o Progressistas como a principal força, nos entendimentos para uma composição, uma recomposição da base aliada ao presidente Jair Bolsonaro no Congresso Nacional. Olha,
Nós temos um entendimento hoje com o presidente da República, sabemos da necessidade de se aprovar reformas, de apoiarmos o país. Tem muitas matérias que nós temos uma sintonia com o presidente da República, tem outras matérias que nós não concordamos. Nós temos um apoio, nós estamos apoiando não o governo Bolsonaro, nós estamos apoiando o país, que é o mais importante. Eu acho que fazer oposição por fazer oposição, principalmente no momento hoje de pandemia, que o país precisa de estabilidade, tranquilidade, de ter uma retomada econômica. Tivemos, por conta desse diálogo, conquistas importantes. Vou dar um exemplo. O presidente, quando encaminhou um auxílio emergencial para a população de R$200. Foi graças ao entendimento, um relator do nosso partido, que nós conseguimos elevar isso para R$600. Eu tenho certeza que se o nosso partido tivesse tido um comportamento apenas de ser oposição, nós não conseguiríamos levar isso para a população. E nós estamos tentando levar muitos benefícios para o Estado do Piauí em especial, e estamos conseguindo. Então, são formas de fazer política que nós aprendemos ao longo do tempo, que é o melhor para a população do Piauí e do nosso país. Como é que o senhor tem avaliado as repercussões nacionais dos problemas vividos pelo primeiro escalão do governo, desde a saída do ministro Nelson Teich, ministro Sérgio Moro, culminando aí com a divulgação de um vídeo de uma reunião ministerial em que o presidente Jair Bolsonaro fala a respeito de mudanças na segurança lá no Rio de Janeiro. Como é que o senhor tem avaliado todo esse cenário e a dificuldade que isso tem sido imposta ao governo? Olha, eu acho que são situações que se trouxeram ao país que só vêm a trazer instabilidade, né? As pessoas estão pensando muito mais em si do que no país como um todo. Essa situação dessa divulgação desse vídeo foi um absurdo, né? O antigo ministro, que era um homem que tinha uma imagem muito boa de combate à corrupção, mas foi de uma deslealdade com o presidente da República, jamais vista na história, inventando uma situação que até foi bom de se divulgar esse vídeo para que a população visse que não tinha nada demais naquele vídeo. Agora, é uma reunião interna, houve muitos ataques, outras situações que não tem nada a ver com as acusações, e aquilo só trouxe instabilidade para o nosso país. Foi um desserviço que aconteceu, um crime que esse ex-ministro fez contra o nosso país, contra a estabilidade, e isso não trouxe nada de bom para o nosso país. Compromete, senador, pela avaliação que o senhor faz aí, que é um senador da República, isso compromete a relação ainda mais arranhada que se encontra hoje envolvendo o governo, judiciário e até mesmo o Congresso Nacional? Eu acho que trouxe instabilidade, Edivaldo. Não são situações que eu acho que hoje nós tínhamos que estar com outro foco, né? Que é a preservação da vida, organizar no nosso país para combater essa pandemia. O que é que teve de bom naquilo ali? Nada, né? São situações que eu acho que está faltando um pouco de bom senso aos homens públicos do nosso país, nós nos unirmos, evitarmos as disputas políticas, eu vou dar um exemplo aqui no nosso país, essa situação do uso da clorentina, né? Essas situações assim que aí se politizou, em vez da gente estar vendo se isso é bom ou não para a população. Não, esse remédio é prescrito pelo presidente Bolsonaro, ele defende, então nós vamos ser contra. Isso não tem sentido, né? São situações que a politização tenha prejudicado o nosso país. Então, eu espero que os homens de bem desse país, principalmente os homens públicos, que têm a responsabilidade de tomar essas atitudes que sejam boas para a população, tenham responsabilidade de colocar o nosso país acima de disputa política. Discussões e debates internos, ainda que sejam, em relação às eleições municipais, estão suspensos, senador? Ou os diálogos com os partidos e lideranças continuam para projetar até o próprio desempenho, performance do Progressistas no estado do Piauí? Entendimentos, por exemplo, com o Partido dos Trabalhadores, PSDB, como têm sido esses diálogos em período de distanciamento social? Não tem havido diálogo nenhum. Eu vou dar um exemplo. Meu principal aliado no estado aí hoje é o prefeito Firmino Filho. Eu nunca mais discuti eleição com ele. Eu acho que não tem foco. Até a própria população não ia aceitar essas discussões. Acho que o nosso foco, tanto o nosso diálogo com o governador, é o combate dessa pandemia, com todos os prefeitos piauienses. Essa questão eleitoral tem que ser deixada em segundo plano. Eu acho que a população nem acha bom quando os políticos ficam discutindo questão de eleição, com tanta gente morrendo, ficando doente, perdendo seu emprego. Eu acho que o nosso foco agora é o combate a essa pandemia e, consequentemente, a nossa retomada econômica, que é o mais importante. Quero agradecer ao senador. Obrigado, senador Ciro Nogueira Filho. Obrigado pela participação aqui no Jornal do Piauí. Eu que agradeço. Um grande abraço.
Tá aí, muito obrigado, senador Ciro Nogueira Filho. Portanto, evidentemente, colocando em segundo plano qualquer discussão em relação ao período eleitoral, mas deixando claro, Elivaldo Barbosa, que as eleições dificilmente passarão por algum tipo de mudança em seu calendário. Verdade, Joelson. E o que o senador diz em relação ao pleito, as articulações e tudo, é o que o governador, o prefeito Firmino, as lideranças políticas assim, de maior projeção também diriam, porque é realmente um momento complicado, esse momento de combate à pandemia, das consequências na economia, de reestruturar a vida de um modo geral. Agora, é claro que essas discussões, elas acontecem, só são deixadas de lado em relação à quarentena pública das decisões políticas. Isso aí é mais do que compreensivo, né? Mas, tão logo esse quadro possa ganhar um ar de estabilidade, essas decisões voltarão à tona com muita força e com muita disputa, Joelson, não tenho a menor dúvida.